Mais uma etapa, então, da revisão da matéria de grego. Comparativo e superlativo dos adjetivos. Então, primeiro, os graus dos adjetivos. Grau positivo do adjetivo é quando este atribui uma característica ao substantivo. Exemplo, belo, ou seja, é o grau normal, é aquilo que a gente chama normalmente como adjetivo. Só que além do adjetivo normal, usei o exemplo aqui de belo, existe o grau comparativo, que é quando o adjetivo é utilizado para comparar dois termos. Há o comparativo de superioridade, o de inferioridade e o de igualdade. Que você está comparando dois termos. Um pode ser superior ao outro, um pode ser inferior ao outro, ou os dois podem ser iguais. Então, eu usei aqui em português como é que a gente faz o grau comparativo de superioridade. Você coloca lá na frase, mais belo que. Ou comparativo de inferioridade, menos belo que. E de igualdade, tão belo quanto. Então, assim como se faz o comparativo em português, vamos aprender aqui como se faz na língua grega. E o grau superlativo, que pode ser absoluto ou relativo. Superlativo significa que ele exprime uma qualidade no mais alto grau possível. Por exemplo, belíssimo. Você diz, olha, tal coisa, tal espetáculo foi belíssimo. Significa que você pegou o belo e colocou ele no mais alto grau possível, que é chamado de superlativo. Ou aquela frase do Salmo, né? O mais belo entre os filhos dos homens. Aqui nesse caso, belíssimo é absoluto. Nesse caso, o mais belo entre os filhos dos homens é relativo. Por quê? Que é o mais belo em relação aos filhos dos homens. Então, se eu usasse, por exemplo, uma frase, a camisa vermelha é a mais bela que eu tenho. Entre as que eu tenho, eu estou pegando um superlativo e colocando em relação a um grupo. Então, isso é chamado de grau superlativo mais relativo. Se eu não estou comparando com nada, ele em si mesmo, então ele é chamado de superlativo absoluto. Esses graus podem ser expressos de duas formas. Analítica, que é quando você usa mais de uma palavra para dizer. Então, por exemplo, mais belo. São duas palavras. Isso é chamado de uma maneira analítica de se colocar o grau superlativo. Comparativo, mesma coisa. Mais belo, você pode usar. Ou se pode usar a forma sintética, com uma única palavra. Tanto em português, por exemplo, belíssimo, mas também em grego e em latim, né, de onde veio o português. Comparativo de igualdade. Muito simples, simplesmente dois advérbios de correlação. Hutos e hos, ou hosper, que significa tanto quanto. Então, aqui o exemplo que eu achei no livro de gramática. Ho aquileus, hutos, que é tanto, né? Quando está em correlação com os. Ho aquileus, Aquiles. Hutos, Andreos, é tão valoroso ou tão corajoso. Hosper, ho, Patroclos, quanto Patroclo. Então, Aquiles é tão valoroso ou tão corajoso quanto Patroclo. É um comparativo de igualdade. Você está colocando em igualdade o primeiro termo de comparação, que aqui é Aquiles, e o segundo termo de comparação, que é Patroclos. Comparativo de inferioridade. O comparativo de inferioridade é expresso usando reton, que também pode ser escrito como resson.
diante do adjetivo no grau normal. O segundo termo de comparação é expresso no genitivo ou no caso do primeiro termo precedido por essa conjunção aqui, é. O que isso quer dizer? Aqui tem um exemplo. Solon, heton, plusios, esti, kroisu. Solon, primeiro termo de comparação. Heton, menos. É isso que significa. Estin, que é, né? Solon é menos plusios. Então, o heton vem antes do adjetivo. Solon é heton plusios, menos rico. E aí, o segundo termo é kroisu, que foi traduzido aqui como creso. É o nome de uma pessoa, né? Esse segundo termo, como que eu vou saber qual é o segundo termo? Ou ele está no genitivo, como é o caso aqui, está no genitivo. Ou ele está no mesmo caso do primeiro, mas antes vem essa letra aqui, essa conjunção. E aqui eu coloquei 5 termos da língua grega que podem confundir. Por quê? Porque eles se escrevem de maneira quase idêntica. A diferença é só esses sinais aqui, os acentos e os espíritos. Então, uma das grandes complicações da língua grega é exatamente isso. Esse termo, que é usado no comparativo de inferioridade, que é traduzido como do que ou que, é essa conjunção aqui, com o sinal espírito suave, o dolce, né, como dizem os italianos, e o acento agudo. Então, essa é a conjunção. Para fazer comparação, essa é a conjunção feita para frases disjuntivas, né, onde você está escolhendo entre duas opções, uma coisa ou outra. Esse ou é também escrito assim, uma das maneiras de escrevê-lo. E é também usada para frases interrogativas, significando se ou talvez. É essa conjunção aqui. Temos que tomar cuidado para não confundir com o artigo feminino, que significa, que é traduzido como a. O artigo feminino tem só o espírito, não tem o acento. Não podemos confundir também com o advérbio, que tem o espírito suave, mas em cima é outro tipo de acento. Ele é um advérbio reforçativo, significando de fato, certamente, ou é também a primeira pessoa do singular imperfeito do verbo ser. Então, era. Muda apenas o acento. Outro advérbio. Aqui a diferença desse anterior é que ele é, o espírito é áspero. Então, a pronúncia dele é ré. Como se tivesse um H, né, na frente do som de é. Ele significa onde, o advérbio significa onde. Muito semelhante ao anterior. E o pronome relativo, que a diferença da conjunção é que o pronome relativo é espírito áspero. No caso da conjunção, espírito suave. Mas o pronome é pronome relativo feminino, que é traduzido como a qual. Muito semelhantes e com significados absolutamente diferentes. É uma das grandes dificuldades da língua grega, exatamente esse tipo de coisa aqui. Então, lembrando, a conjunção de comparativo é essa aqui, espírito suave, ou dolce, e o acento agudo. Comparativo de superioridade é o que dá mais trabalho. Os outros dois é coisa simples. Tem tanto quanto, né? Hutos, hos, comparativo de igualdade. Tem reton ou resson. E o ré, ou o segundo termo, pode ser só genitivo, como foi aqui. Inferioridade, porque
reton ou resson significa menos. E o de superioridade? O comparativo de superioridade é expresso com adjetivo ou advérbio no grau comparativo, seguido pelo segundo termo de comparação do genitivo ou introduzido por ré. No caso aqui, né? Porque é o espírito suave. No mesmo caso do primeiro termo, o genitivo é normalmente usado apenas se o primeiro termo estiver no nominativo ou no acusativo. Isso aqui a gente não precisa se preocupar, não, porque quem tem que preocupar isso aí é quem escreveu o texto. A gente está só lendo, mas fica aí a informação. O comparativo de maioria e o superlativo apresentam formas constituídas por uma única palavra. Tanto para o comparativo de maioria quanto para o superlativo, existem em grego duas formas caracterizadas por dois sufixos diferentes. Então, tem duas formas de fazer o comparativo de superioridade. A primeira forma é da maioria esmagadora dos adjetivos. Consiste na adição ao tema do masculino dos seguintes sufixos. Então, está lá o adjetivo. Vai colocar no adjetivo teros, se for masculino, tera, se for feminino, teron, se for neutro, para fazer o comparativo. Então, aqui tem, por exemplo, o adjetivo é sófos, sábio. Se eu coloco sofóteros, é porque eu quero dizer mais sábio. E aí o segundo termo, do que? Aí eu tenho que pôr essa conjunção aqui, ou escrever no genitivo. No caso do superlativo, eu uso, se for masculino, tatos, se for feminino, tate, e se for neutro, tatum. Então, por exemplo, sofos aqui, né? Pira sofótatos. Eu estou colocando aqui essa desinência do superlativo. Sofótatos seria sapientíssimo, que é superlativo. Nos adjetivos da primeira classe, que apresentam o comparativo e superlativo da primeira forma, o sufixo é adicionado ao tema do masculino. A vogal final, O, do tema, é alongada em ômega, quando a sílaba anterior é breve. Mais uma vez, quem tem que preocupar isso é quem está escrevendo o texto. A gente está só lendo, mas quando a gente vê aqui, ó, sofóteros, se você quiser procurar o adjetivo, você tem que saber que essa letra aqui foi alongada, que o original dela é ômicron. Mas, na hora de fazer o comparativo, ela foi alongada para ômega. Nos adjetivos da segunda classe, o mesmo não ocorre. Então, só desse primeiro tipo de maneira de fazer o comparativo é que tem esse alongamento. No caso do segundo tipo, não é necessário fazer alongamento da vogal. Então, aqui um exemplo. Prosagoteron. Então, esse teron aqui está nos indicando que é um comparativo. Te acroacei é alethesteron. Outro teron, indicando aqui o comparativo. Então, de modo mais agradável, é o que significa o primeiro, mais agradável. E o segundo termo, do que verdadeiro. De modo mais agradável ao ouvido do que verdadeiro. Então, eu estou comparando o agradável com o verdadeiro. E dizendo que o primeiro é superior, ele é mais do que o outro. Como que eu faço isso? Os dois adjetivos com o final teron, que os dois são neutros, nesse caso aqui, sendo o segundo deles com a conjunção é. Então, dessa forma, eu estou comparando. Na hora de traduzir, eu tenho que traduzir comparando. De modo mais agradável ao ouvido do que verdadeiro. Ao ouvido está aqui, ó. Outro exemplo.
entais anagicais filos ofelimóteros. Achamos aqui o comparativo. Teros, e vemos aqui que o ômega foi alongado. Estin reta cremata. Então aqui achamos o segundo termo, já que o ré aqui, o é, né? Não o ré, que é o espírito é suave. É ta cremata. O é está indicando o segundo termo. Então, na necessidade, entais anagicais, na necessidade. Philos, um amigo. Estin é ofelimóteros, mais útil. É o adjetivo útil colocado no comparativo. Aqui o teros. Então, é mais útil ré do que ta cremata, as riquezas. Mas aí a gente poderia se perguntar, por que então cremata não está com o finalzinho aqui de comparativo? Porque cremata não é um adjetivo. As riquezas é um substantivo. Não é como útil, que é o mais útil. Aí está lá a desinência de adjetivo, de comparação. Ta cremata não é um adjetivo, então não vai para essa palavra a desinência do adjetivo de comparação. Então essa é a primeira forma, muito simples. Primeiro termo de comparação, teros, tera ou teron. Segundo termo, no genitivo, a palavra vai vir no genitivo, a expressão vai vir no genitivo, ou então introduzido por é, a conjunção é. Superlativo, tatos, tate, tatum. Muito simples. Segunda forma, própria de cerca de 40 adjetivos terminados em us, y, sigma ou ros. Consiste na adição dos seguintes sufixos à raiz do adjetivo. Ion, por masculino e feminino, e ion com ômicron no neutro, na hora de fazer o comparativo. Istos, iste, iston, na hora do superlativo. E o segundo termo de comparação, mesma coisa, ou no genitivo ou introduzido por é. O resultado será um novo adjetivo que se declina no comparativo de acordo com os adjetivos de segunda classe. A declinação dessa segundo tipo aqui a gente vai ver em seguida. Então aqui um exemplo. Redion é meli. Então aqui nós vemos que o adjetivo redus, que significa doce. Redion, mais doce. Mais doce do que o quê? Aí o segundo termo de comparação, conjunção é mel. Então, mais doce que o mel. Redion é meli. São um número menor de adjetivos, a maioria absoluta é lá o teros, tera, teron. Mas tem também esse que é ion no masculino e feminino e ion com ômicron no neutro. Então aqui como se declina: redion, redionos, redioni, rediona, redion. Rediones, redionon, rediosi, redionas, rediones. Então, vemos aqui que é semelhante a um substantivo da terceira declinação, ou um adjetivo da segunda classe, que dá na mesma, né? Além das formas orgânicas de comparação, podem-se encontrar comparativos expressos de forma perifrática mediante a adição de malon ao adjetivo no grau positivo. O que significa de forma perifrástica? O que significa esse palavrão? Significa usando mais de uma palavra, simplesmente. Então, você coloca malon, que é mais, né? Na frente e pronto. Você não precisa necessariamente, você vai encontrar essas terminações aqui, ion e teros. Você pode encontrar simplesmente como está aqui. Kroisos, malon, plusios, esti,
solonos, creso, croisos, esti é malon plusios, mais rico. Simplesmente escrito mais rico. Se traduz direto, da maneira que está no grego, se traduz em português. Solonos, que solon. Aí tem que saber que é uma comparação, esse malon aqui nos ajuda para poder introduzir o outro termo. Se não, você traduzir sem esse que, seria creso é mais rico, solon. Então a própria estranheza que é traduzir assim, já nos indica que é necessário colocar um que aqui. Para indicar em que medida um termo é superior ou inferior a outro em relação à propriedade expressa pelo adjetivo, o comparativo pode ser reforçado por acusativos adverbiais, como poly, que significa muito, oligon, que significa pouco, ou dativos de medida, como polo ou oligo, há muito a pouco. Oligon é só lembrar lá que o oligopólio é quando poucas empresas dominam o mercado. Isso que é um oligopólio. Oligarquia é quando se tem poucas pessoas que dominam todo o país. Então é oligarquia. É poucas pessoas, vem de oligon. E poli significa muitos. Então quem nasce com mais de 5 dedos na mão ou no pé chama-se polidactilia, porque tem poli, muito dedo, mais dedo que seria o normal. Então aqui, por exemplo, um exemplo, polo maison, que literalmente é muito mais grande, só que nós sabemos que mais grande em português não existe. Literalmente está escrito assim, mas aí na hora de traduzir tem que passar para o português, como isso não existe no português, a tradução é muito maior. Aqui eu coloquei o literal, né, mais grande, porque é o que está aqui com o advérbio poly. Comparativo absoluto é quando não há o segundo termo. Então aqui está to, geras, poly, la listeron, estin. Então aqui esse teron está nos indicando que é um comparativo. O adjetivo está no grau comparativo. Só que não tem um segundo termo. Então é traduzido aqui. A velhice é bastante faladeira. Então, bastante é a maneira de se traduzir quando não tem segundo termo. Pode ser muito, bastante, excessivamente, de acordo com o contexto, vai nos ajudar a traduzir. Mas por isso é chamado de comparativo absoluto, porque tem um termo só de comparação, não está comparando com mais nada. Comparação entre dois adjetivos ou advérbios. Quando a comparação é estabelecida entre adjetivos ou advérbios, ambos os termos estão no grau comparativo. O grego também utiliza de uma perífrase constituída por malon, inicia com malon, e lá, segundo termo, tem o é, precedendo o adjetivo ou advérbio no grau normal. Então, um exemplo aqui para entender o que foi falado aqui. Prosagoteron, então achamos aqui o teron, significa aqui um adjetivo no grau comparativo. Te acroacei é alethesteron, outro adjetivo no grau comparativo. Está aqui o teron. De modo mais agradável ao ouvido do que verdadeiro. Então, estamos comparando dois adjetivos. Os dois vão estar na forma comparativa, né, com o teron aqui no fim. E um deles vai ser introduzido por é, que é a conjunção. Essa frase aqui nós, inclusive, já vimos. De modo mais agradável ao ouvido do que verdadeiro. Huto malon é ekeinos. Neste modo, huto, malon, mais, é ekeinos, que naquele. Neste modo, mais que naquele. Está comparando um modo e outro modo. Então, aqui dois advérbios. Né? Na comparação entre duas pessoas, coisas ou grupos, é preferencialmente usado o superlativo relativo, enquanto em grego, assim como em latim, é utilizado o comparativo.
Então, em português, se usa o comparativo relativo. Mas em grego e em latim é usado o comparativo, tal como se encontra aqui. Dos 2 irmãos, Ciro era o mais jovem. Está aqui em português. Dos 2 irmãos, primeiro você tem o grupo, e aqui você tem a parte do grupo. Então, Kyros, Neóteros, Toin, Adelphoin, En. Então, Kyros, Ciro, Neóteros, o teros aqui, e o ômega, indicando que era um ômicron que foi alongado. É um adjetivo que significa mais jovem, o mais aqui por ser comparativo. Toin adelphoin en. O en aqui é o verbo era, verbo ser no imperfeito. Toin adelphoin, dos irmãos, entre os irmãos. Então, quando a gente usa uma expressão como entre os irmãos, dos irmãos, entre os brasileiros, entre os gregos, entre os espartanos, entre os alunos, você está primeiro delimitando um grupo, para depois dizer de parte dele, isso é chamado de partitivo. Então, isso aqui é uma comparação entre pessoas ou grupos. O grego e o latim vai utilizar o comparativo dessa forma aqui. Comparação abreviada. Tem-se a chamada comparatio compendiaria, comparação abreviada, quando a comparação não ocorre entre 2 termos, mas sim entre um termo e o complemento de especificação do segundo. Então, aqui o exemplo. Hoi tu philo, logoi, pithanorteroi, resan tu patros. Então, o primeiro termo de comparação está aqui. Que está o teroi, né? O teroi. Pithanorteroi. Vai estar comparando as palavras do amigo. Tu philo, do amigo. Logoi, então as palavras do amigo. Essan, eram. Pithanorteroi, mais persuasivas. E aqui tu patros, no genitivo singular, que é o segundo termo de comparação, que as do pai. Então, comparação abreviada significa que está comparando mais persuasivos, o adjetivo aqui, primeiro termo de comparação, com o genitivo, ou seja, a especificação das palavras do pai. O do pai aqui está especificando quais palavras. Superlativo. Uma única forma de superlativo pode ter, tanto em grego quanto em latim, tanto um valor absoluto quanto um valor relativo. Este último geralmente é reconhecido pela presença do complemento partitivo. Então, primeiro vamos pensar em português. Eu posso dizer: essa canção é belíssima. É um superlativo absoluto, certo? Belíssima. Ela é bela em si mesma. Belíssima. Tão bela quanto é possível ser. Mas se eu digo: essa canção é a mais bela entre as canções de Natal, eu estou dizendo que ela é a mais bela em relação a um grupo. Isso é chamado de partitivo, complemento partitivo. Tem 3 maneiras de se fazer o complemento partitivo em grego: genitivo simples, ek mais genitivo ou em mais dativo, embora isso seja raro. Então, aqui o exemplo. Agathos, símbolos, panton, ton, crematon, crescimotatos, estim. Então, primeira coisa, vamos achar o superlativo. Lembra lá do início que o superlativo final, tatos. Do primeiro grupo. Tatos, for masculino, tate, feminino, taton, neutro. Então, achamos aqui tatos. Crescimotatos
mais útil. Panton, ton, crematon. É um genitivo plural. Lembra que o genitivo é uma maneira de fazer particípio? Todas as riquezas, que é o que significa aqui. Agathos, símbolos. Agathos é bom, símbolos, conselheiro. Então, um bom conselheiro, agathon símbolos, é estim, que é o verbo no grego vai para o final. Mais útil, cresimotato, que o tatos aqui está indicando que é uma comparação, um superlativo, né? Se fosse comparação é teros, como é comparativo é tatos. Só que ele é um superlativo relativo, ou seja, é o mais útil, é utilíssimo entre todas as riquezas. Então, dentro desse grupo, é o mais útil. Se não tivesse um partitivo, ele seria um bom conselheiro é utilíssimo. Mas como tem um partitivo, então esse superlativo aqui ele não é absoluto, ele é relativo, ou seja, um bom conselheiro é mais útil que todas as riquezas. Poderia se traduzir também, um bom conselheiro é o mais útil entre todas as riquezas. Ele está dizendo que nesse grupo de todas as riquezas, o mais útil é um bom conselheiro. Alguns reforços que se pode dar ao superlativo. Cai, pollu, pará, pollu, panta, que é traduzido como por muito, muito mais, em tudo. Entois, malista, que é mais do que qualquer outro. Complementos de medida em acusativo ou dativo. E ros, re, roti, roion, te, com dynamai, ou estim, expressos ou implícitos, quando a ideia é manifestada no máximo grau possível. Então, aqui são pronomes relativos, né? São alguns elementos que podem acompanhar o superlativo, como reforço. Superlativo dos advérbios. Se usa o acusativo plural neutro do adjetivo correspondente ao grau do superlativo. Então, por exemplo, dikaios, justamente. Dikaiotata, o tata aqui, neutro plural. Aí se traduz como muito justamente. Não sei se existe em português, mas seria um justissimamente. Essa desinência íssimo que a gente usa em português vem do latim. O latim faz superlativo com íssimo ou íssima. E em grego é com tata, no caso do plural neutro. E aqui, como tudo em grego, tem um monte de palavras que não seguem regra nenhuma. Aqui as mais importantes dos irregulares. Então, agathos, que significa bom. Comparativo, você pode fazer comparativo de bom, ou seja, melhor que. Porque mais bom não existe nem em português. Ameinon, beltion, creison, loon. Tudo isso é comparativo de agathos. Superlativo, boníssimo. Ou outro superlativo de bom, ótimo. Aristos, beltistos, kratistos, lostos. Tudo isso é superlativo de bom, ou seja, boníssimo ou ótimo. Outra forma irregular, kakos, que é ruim. Kakion, que aqui é aquela segunda forma, né? Kakion. Keiron, esson. Então, como é o superlativo? Akakistos, keiristos, equistos. Forma irregular de micros, que é pequeno.
Então, comparativo de pequeno, mais pequeno, que em português seria menor, é micróteros ou meion. Micróteros está regular, né? O teros aqui no fim. Agora, meion é a forma irregular. E o superlativo seria pequeniníssimo, micrótatos. Também regular aqui o tatos. Superlativo. Oligos, que é pouco. O comparativo dele é elasson. Ou seja, se nota que não é uma forma que se parece com oligos. Parece uma outra palavra que tem nada a ver. Elasson significa, literalmente seria mais pouco que, né? Mas em português é menos, menos que. E o superlativo, oligistos ou elakistos, que seria o pouquíssimo. Óleos é muito, e o comparativo mais que, né, é pleion ou pleion. E o superlativo, muitíssimo, é elakistos ou pleistos. Então essa é a revisão dos graus aí do adjetivo, em especial comparativo e superlativo dos adjetivos do grego.